Ó, vai começar a gravação agora. Ok. Então, só para comentar que eu conheço boa parte do processo, né? Só estava lá na CI terminando, esperando a assinatura do governador para começar a licitação. Não sei se já lançaram a licitação ou não. Mas é importante mesmo pedir isso que o conselheiro Alzemi sugeriu, né? Que se tenha um relato completo de como foi. Parte disso eu vou poder contribuir, porque até o dia 16 de setembro tinha todas as informações, tá bem? Obrigada. Vamos fazer esse pedido, os pedidos que tem aqui na pauta, alguns pedidos, vamos passar para a semana que vem, e já tentar trazer técnicos que possam ajudar a nos esclarecer. Eu vou repetir os pedidos aqui para vocês terem uma ideia, né? A manutenção, estado e conservação dos teatros, pedido pelo Adriano, né? Isso a gente passa para a semana que vem e tenta trazer alguém responsável por isso para poder passar essas informações. Situação do Teatro Ubro, que está com uso pela Fundação Franklin Cascais, pedido do Alzemi. Situação de compra de livros para a Biblioteca Pública de Santa Catarina, tem um processo em andamento, é isso, né? Podemos pedir o ponto da situação desse processo, quem sabe o técnico vem até a reunião para explicar para a gente, e pedir informação sobre o Museu Nacional do Mar. Então, são pautas das quais a gente consegue convocar um técnico para que venha na próxima reunião, a gente faz o questionamento e eles passam para a gente o relatório do ponto da situação desses itens, tá? Antes de dar seguimento à reunião, eu tenho aqui já alguns colegas com a mão levantada, eu vou passar as palavras, Adriano, Carlos e Juliano, e depois seguimos com os itens da pauta, tá bom? Adriano baixou a mão e levantou de novo, foi para o final, mas pode falar agora, Adriano, estava na frente. Presidente, se der para colocar em pauta ainda hoje esse meu comentário em relação à manutenção dos espaços, seria interessante, porque dependendo da situação, se tiver vaga, eu vou nessa viagem amanhã de Joinville, se a gente conseguir, de repente, fazer uma viagem, aliás, uma visita no Teatro Juarez Machado, seria interessante. A gente pode fazer, sim, essa visita, tá? O item da pauta não é para pedir esclarecimentos ou é só para comentar alguma coisa? Não, sabe o que é, presidente? Assim, senhores conselheiros, o Teatro de Rosa, ele vem recebendo uma demanda acima da média de público, de produtores. E só agora, no mês de setembro, a gente fez um levantamento de todos os meses desde o início do ano e passaram por aqui 125.373 pessoas. É uma quantidade muito alta para uma casa que vem resistindo, vem recebendo bem os espetáculos, os produtores, os espectadores, enfim. Mas, ao mesmo tempo, presidente, eu venho recebendo muita reclamação de produtores do eixo Rio-São Paulo, enfim, que reclamam da manutenção do estado de algumas casas aqui no estado. Alguns até confundem e acham que a Fundação é responsável por esses espaços, e não é, a gente explica. Mas isso tem me causado muita preocupação. E, dentre esses espaços, os 3 mais, assim, que a gente recebe um número de reclamação muito grande, é o Teatro Juarez Machado, de Joinville, o Teatro Municipal de Itajaí, e o Teatro do Centro Multiuso aqui na Beira-Mar de São José. Então, o que chama a atenção da gente, assim, pela reclamação dos produtores? É a péssima manutenção e o estado de conservação de alguns espaços, e o fato de alguns espaços desses não terem um técnico responsável na casa, geralmente é freelance, ou seja, a pessoa chega, faz a montagem, a desmontagem, não tomando o devido cuidado, não zelando pelo patrimônio, e aonde o que vem acontecendo um desgaste, uma depredação do patrimônio. Então, eu queria convocar aqui os conselheiros, se puder, se alguém tiver interesse, a gente fazer uma visita nesses espaços, até porque nós, enquanto conselheiros, nós somos representantes da área da música, da dança, do teatro, porque essas pessoas utilizam esses espaços, e é uma questão até de segurança. Então, se tiver algum conselheiro que quiser fazer uma visita, me coloca à disposição. E amanhã, se tiver uma vaga, presidente, eu vou com vocês até Joinville, se a gente conseguir fazer uma visita até o Teatro Juarez Machado. Então, entre em contato com o pessoal do Teatro Juarez Machado para combinar. Amanhã vamos lá, tá? Tem lugar no carro. Não, perfeito, estou à disposição. Se sair de manhã... Tá, que hora eu vou sair? Só para mim me organizar. Presidente, por favor. Volta das 9. 10 horas por aí. Da onde? Vou sair aqui da Fundação? Eu vou te buscar na Fundação. Tá, perfeito. Fechou, então? Ok. Continuando aqui na lista, então esse item da pauta já está ativo, né? Já estamos trabalhando nesse item da pauta, depois eu volto ali para o Fórum de Conselheiros de Cultura, tá bom?
ao finalizar esse item. Isso, só por causa disso mesmo, para manter o mesmo tema. Fala. Pode falar, Juliano. Carlos, não quero te atropelar, só para a gente manter o tema. Seguinte, rapidinho, Adriano, acho que a tua fala é fantástica, acho muito boa, e acredito assim, que a gente não precise passar pelo Pleno. Eu acho que a gente pode encaminhar pela própria Câmara de Artes Cênicas e já aprovar a tua função, né? De delegar a tua função de fazer essa vistoria, aprovando diretamente ali na Câmara agora, rapidamente, ali pode ser pelo grupo mesmo. Acho que o Henrique não vai discordar, enfim, a Bia não está mais, mas de repente já falamos com a Karen, vendo se ela vai ter interesse em permanecer na Câmara de Artes Cênicas, e aí já encaminhamos isso assim que terminar a reunião. Não vejo nenhum empecilho quanto a isso, né, e acho que todo mundo. E eu só queria pedir para a gente incluir nessa lista o Teatro de Araranguá, que é o teatro que foi incendiado, né, e que é sobre o que tem o comando de uma escola que é estadual. É o Célia Belisário, né? Isso. E aí está sob o comando de uma escola estadual. Claro que a gerência é da Secretaria de Educação, né? Boa. Mas eu acho que dá para a gente fazer uma orientação, enfim, ou tentar um diálogo para que esse teatro seja revitalizado, né? E ele ativa, ele está fechado há muito tempo e ficou lá abandonado. Já teve um momento ali que algum vereador tentou encaminhar, mas não conseguiu, enfim, acho que a gente pode fazer essa ponte e tentar também botar o Teatro de Araranguá nessa lista aí. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Juliano. Carlos? E depois duas observações também rápidas. Muito oportuna essa tua fala, Adriano, porque nós realmente precisamos nos imbuir do nosso papel de forma mais ampla, e isso nos cabe sim. Eu acho que cabe ao Conselho todo o acompanhamento do aparelho cultural que esse Estado possui. Por isso nós somos conselheiros. Então, concordo contigo, estou aí, estou no teu apoio, estou na comissão que você quiser criar, tudo eu vou aplaudir e participar. Da mesma forma como o Juliano levanta a questão aí, vou te falar, Juliano, que o atual secretário de Educação é uma pessoa extremamente interessante, sabe? Ele é muito acessível, você consegue conversar com ele com muita facilidade. Então, se está sob, vamos dizer, os auspícios da Secretaria de Educação, é facílimo. Nós marcamos uma audiência com ele e lá damos tratos à bola, ok? Então é isso. Muito obrigado, Carlos. Alzemir, a palavra é sua. O presidente, já só entrando nessa pauta de teatro, né, que o conselheiro... o teatro da UBRO, tá? Eu vou voltar nessa ladainha, né, vamos dizer assim, porque, inclusive, eu mandei para a nossa secretária Gisele o relatório, tá? E passo depois para os demais colegas, quando nós fizemos a visita, tá, junto com o Corpo do Bombeiros, comissão criada por este conselho, eu, mais o conselheiro Elinho e mais o ex-presidente Luiz Mocazel, o CREA, o Conselho Regional de Arquitetura, de Engenharia e Arquitetura, e o Corpo do Bombeiro. Nós fizemos a visita, né, uma inspeção lá no Teatro da UBA. As fotos aí, se a Gisele, o presidente permitir, as fotos são terríveis. Tá? Uma situação de total abandono e descaso. E o detalhe, tá? Saiu o expediente do Conselho, foi encaminhado esses relatórios para a FCC, encaminhados para a Fundação Franklin Cascais. Aí a gente escuta aquelas respostas, né? Estamos tomando as providências. E a gente sabe que não é providência nenhuma. Providência é ordem de serviço. Isso que é a providência. Tá? Então, esses gestores, tá? A gente precisa chamar a atenção. Porque eles estão prevaricando, gente. Tá? Quando aconteceu uma tragédia, tá? E vocês não sabem o estado da coluna que tem em cima, porque o público não vê, ninguém vê, você tem que subir, só o Adriano sabe disso aí, porque quem conhece o teatro, tá? Quando cair, porque aquela coluna está comprometida. Tá? Quando desabar aquilo e matar gente, ou crianças, sabe? Aí eu quero ver todo mundo se escondendo.
Tá? Aí eu quero ver. Todo mundo dizendo, lamentando, chorando. Né? Então, chega, né? Chega. Já faz tempo isso aí. Nosso ofício já é do ano passado, o relatório. Aliás, a Fundação Franklin Cascais, né? E um boneco, eu dou mais valor a um boneco. Né? Porque o estado que se encontra essa instituição é lamentável. É de tirar o nome. Se eu fosse da família do Cascais, eu tiraria o nome do Cascais dessa instituição. Porque isso é uma ofensa. Essa entidade não existe mais. Já foi jogado a pá de cal. Só que o Teatro da UBRO não é do município. É um bem nosso, do Estado. E dentro da nossa prerrogativa, nós, conselheiros, temos o dever e a obrigação de cobrar do poder público. Eu quero saber como é que anda o contrato. Já foi chamado a atenção que esse contrato de termo de cessão já venceu. Se não me engano, em novembro do ano passado. Se eu não estou enganado. Tá? Pô, nós já estamos em novembro. O Teatro da UBRO hoje está funcionando de forma ilegal. Não tem termo de cessão. Então, isso pode? Nas nossas barbas? Nas nossas vistas? Não, isso não pode. Isso não pode. Aliás, eu vou dizer mais. Se eu tivesse poder de caneta, a Fundação Franklin Cascais não tocaria, não seria mais o responsável por esse administração desse teatro. Olha, eu preferia entregar até por uma parceria pública e privada, hein? Mas jamais a fundação, ela não tem condições alguma de tocar aquela obra, tá? Tanto que o funcionário que toca aquela instituição lá é um funcionário da Fundação Catarinense de Cultura. É um técnico cedido. É um servidor nosso que desfalca, tá? Algumas áreas aí. Então, como é que nós vamos parar disso? Né? De brincar do faz de conta, né? Eu sou profissional. Tá? Eu digo, o Teatro da UBRO vai ruir. Tá? Vai ruir. Eu vou, inclusive, tá? Como cidadão, não vou falar nem como conselheiro, eu vou solicitar, tem alguns vereadores lá, uma audiência pública sobre a situação do Teatro da UBRO. E chamar realmente o gestor da Fundação Franklin Cascais e a própria, o Estado também, né, para que tome as devidas medidas. Hoje, o Teatro da UBRO está funcionando de forma irregular, salvo engano meu, se fosse assinado esse termo de cessão. Aí, mas nós já pedimos, inclusive, neste conselho. Não foi respondido. Então, presidente, é feio, é lamentável essa situação, tá? Que eu acho que a gente teria que ser um pouco mais ousado, né? Ficar só no trâmite, né, vamos dizer, de papéis, hoje não é mais papéis, mas arquivos digitais de SGPE, não está funcionando, porque o perigo está grande. Tá? Obrigado aí, desculpe pelo desabafo. Muito obrigado, Alzemir. Professora Lélia. Eu escutei as palavras do Alzemir e não posso ficar calada, Alzemir, tu sabes, né, pela ligação forte que eu tenho, pelos meus 8 anos na frente da Fundação Franklin Cascais, com a absoluta certeza de que fizemos muito lá pela Fundação, e também pelo Teatro da UBRO, que eu busquei do chão. E graças a um contrato com a construtora Morro, apoio de pessoas como, inclusive, o Adriano, né, Irani, Adriano, todo mundo, vestimos o teatro, né, de empresários como Dilô Freitas, e o dono da Casa da Água, e tantos que fizeram aquele teatro uma teteia, e realmente foi muito bonito, mas não vou me alongar nisso aqui. O que eu quero dizer é que, um pouco antes da eleição, aquela menina estava lá na frente, aquela que só gosta de boi de mamão e pau de fita, fui falar com ela e disse, escuta, eu estou no Conselho Estadual de Cultura,
e há uma grita geral contra o Teatro da Ubro, como é que está? Eu vi as imagens que os emis estão falando, são imagens terríveis. Um pedaço de pau segurando a louça do banheiro, e isso já faz tempo. Toda a situação dele. Eu acho que desde que eu saí em 2004, isso faz 20 anos, nada foi feito ali. Aí conversei com a Simone Simon, que ela está lá no teatro, o dia dela é lá. Ela é uma menina que, na realidade, é da Seturi, está há mais de 40 anos na Fundação, à disposição na Fundação Franklin Cascais. O Alzemir teve lá, a Fundação não tem quadro. Aí ela disse, não, professora, agora deram uma arrumadinha, uma coisinha assim. Eu disse, isso não faz um mês, tá? Minha conversa com ela. Aí ela disse, tá ajeitadinho, tá dando uma arrumadinha. Não, mas o Simone, eu fui chamando atenção. Sim, o básico, assim, para funcionar, tá ok. O que é o básico? Eu perguntei para ela. Porque o que eu vi não é básico, é mais do que básico, é estrutural. E a hora que aconteceu um problema com aquele prédio, a responsabilidade é da prefeitura. Aí a Roseli disse, mas a professora me disse, já foi tudo assinado, já está. Aonde que está essa exceção? Eu penso que esse documento não se concretizou. Enquanto estavas falando, eu, inclusive, liguei para a secretária do município, que é responsável pela casa, está em reunião, ficou assim, quando eu disse, olha, é grave, vocês têm que responder. Se vocês assinaram a sessão, a responsabilidade está no Estado. Se vocês não assinaram, está no município. Agora, tem uma coisa, acho que essa responsabilidade é compartilhada, porque quem usou foi eles. Tá? Agora, se é uma casa do Estado, nós temos que ir em cima, temos que ir atrás. E não é só essa casa, não, são várias casas do Estado que estão precisando de um olhar mais acurado, né, Alzemir? Então, presidente, o que eu quero completar é assim, eu posso muito tranquilamente eximir da minha responsabilidade o que foi feito até 2004 ali. Eu tenho certeza que aquele teatro, e aí está o Adriano que não vai deixar de assinar embaixo, era uma teteia. Podia até não ter jeito, mas era uma coisa muito engraçadinha. E eu me preocupava com o Museu do Índio, quando caiu no chão, aí lembraram que tinham que restaurar. É o que sempre acontece aqui. O presidente Nilton realizou um trabalho muito grande dentro da Fundação, não como cargo, mas sim como uma pessoa técnica no que diz respeito ao projeto das leis. Eu sei que no novo planejamento do governo a partir de 2025, está essa salvaguarda da Fundação, que chegou a um ponto, não queria usar as palavras que o Alzemir disse, mas chegou a um ponto que gera muita tristeza e me dói muito o coração quando eu vejo as colocações sobre aquilo que foi a Fundação Franklin Cascais, né, que trazia os maiores nomes do teatro brasileiro, os maiores nomes da dança, né, Débora Coker, meu Deus, os grupos de danças mais importantes, que tinha o concurso de canto Aldo Baldin, que vinha gente do país inteiro. Então, nós ganhamos prêmio do IFAM por trabalho na área, foram mais de 6 casas recuperadas dentro da Fundação. Então, a Fundação tem uma história para trás, que começa com o prefeito Andrino, segue muito bem na presidência do Salim Miguel, no governo do Sérgio Grando. Eu peguei uma grande fundação quando eu assumi, e tive nele um grande aliado, e segue comigo. Depois, a coisa, acho que deu uma esfriada, não sei até como é que foi ficando, perdemos o Forte Santa Bárbara, exatamente porque fizemos um buraco na parede de 1 metro e botamos um ar-condicionado, né? Então, coisas que vão diminuindo a ação da academia, da Fundação. Eu não sei como é que estão essas casas, hoje eu não sei como é que está a situação, porque parece, eu estava lendo, que não existe assim não tem mais a diretoria de patrimônio que tinha, agora é diretoria de patrimônio e artes, ou não sei o quê. Se não tiver uma arquiteta na frente daquele, né, um arquiteto, um historiador,
uma pessoa que entende e preocupa com a situação das casas, sejam as cedidas, sejam as próprias, e também da área cultural e da área artística, da área da comunidade, de tudo. Quando eu brinquei ali, que eu disse, uns riram do boi de mamão, é porque a cultura do município de Florianópolis não se resume a rodinha de rendeira e boi de mamão. A cultura é muito maior. Nós vamos da popular à erudita, a um cruzamento de ações e atividades, e isso, quem faz e quem é cultura é o povo. A cultura não se planeia em cima do pensamento e do desejo popular. É isso que eu penso, tá? Então, eu estou muito preocupada. Eu quero dizer da minha preocupação e da minha tristeza de ouvir as palavras do conselheiro Alzemir. Minha tristeza. Eu não sei nem assim se eu digo que eu estou contigo. Não, eu estou triste, muito triste, porque tu disseste coisas muito graves numa instituição que tem 30 anos quase, né? 29 de julho de 1987. Foi o ato da sua criação. Obrigada, viu? Muito obrigado, professora. Passo a palavra, então, para a conselheira Leila. A palavra é sua, conselheira. Obrigada. Eu vou endossar aqui, primeiramente, o que o conselheiro Alzemir estava falando, porque, sim, nós temos que ser mais objetivos como conselheiros, se nós queremos enviar ofícios, se nós queremos ter as informações. Isso vai muito ao encontro do que eu falei na nossa primeira reunião com a nova presidente da Fundação, onde eu passei um panorama do que estava acontecendo na direção de patrimônio e que deixei bem claro lá, e aqui defendo uma vez mais o SGPE, ou seja, o Sistema Geral de Processos do Estado. Por quê? Porque exatamente lá é que se pode ver que, por exemplo, todos esses casos, inclusive do teatro, e todos os demais casos ligados à Diretoria de Patrimônio, Museu Nacional do Mar, o Museu Histórico, Casa de Literatura, Casa de Açores, todos eles está lá a data e hora que esses processos chegaram na diretoria, o pouco tempo que ficaram para que resolvêssemos as questões de capacidade, de competência da diretoria, e que foram passados às outras diretorias, né? No caso administrativo e financeiro, às vezes diretamente à presidência, e se lá ficou ou não. Ou seja, excelente isso. Alguém até me questionou, mas por que você está falando isso agora? Eu disse, não estou falando isso só agora, estou falando no momento em que, aí sim, revendo os processos, nota-se que ficaram parados naquele momento. Em setembro, ainda estavam parados há meses vários dos processos na diretoria administrativa e financeira. Era uma informação que eu estava passando à nova presidente, porque assim eu estou dando um recurso a ela para que o trabalho dela seja muito melhor do que já sei que ela pode fazer. Nunca foi o contrário. Entendo que as pessoas estão para informar, né? Elas não são pessoas para serem jogadas ao ostracismo, como muitos gostam de fazer, mas podem fazer, porque é um direito, podem fazer à vontade, só que quem está perdendo é a cultura, não eu. Eu estou até ganhando, porque eu tenho meu tempo livre para mim. Mas, assim, um novo presidente, um conselho como o nosso, tem que estar interessado nas informações que as pessoas que ocuparam cargos ou estão em cargos tenham para passar. Elas têm que estar interessadas. E o discurso é esse bonito de nossa, como eu valorizo, como isso, todo mundo aqui é isso, por isso que somos conselhos, né? Mas a gente tem que ser objetivo. Então, essa SGPE é excelente para isso. Lá vai se identificar. O que eu mais cuidei na diretoria de patrimônio, que não ficasse nenhum processo parado, a não ser o tempo necessário para que cada profissional pudesse cuidar desse processo. No caso do Teatro Ugro, havia algumas coisas que eram de manutenção, foram para a diretoria administrativa. Tem outros casos assim. Aproveito aqui para citar que outro dia alguém comentou sobre essa matéria de jornal que saiu aí sobre esse casarão que tem aí em Florianópolis. Desculpa, agora eu não estou conseguindo lembrar o nome, né? Mas esse casarão muito importante. Casa de Vidal Ramos. Vidal Ramos, muito obrigada, conselheiro Carlos. É muito importante, gente, que a gente, por mais que nós tenhamos a nossa vista, o nosso olhar, e claro, estamos vendo que muito está deteriorado, quem pôde passar por lá, quem pôde talvez visitar, quem pôde ver através de, sei lá, que imagem, de fotografia, mas é muito diferente de termos uma equipe técnica especializada e responsável que vai lá e faz a sua vistoria. E aí eu coloquei e disse, olha,
Não é porque vamos ver que a coisa está muito deteriorada que necessariamente a definição é de que isso não tem mais nada a ser feito, isso pode ser, sim, demolido e tal. Nada disso. Eu dei o exemplo e coloquei as fotos ali de um dos espaços da vinícola Cadorim, em Uruçanga, que, aqui como é um conselho, não há problema nenhum que a informação, ela inclusive é pública, está lá no SGP para qualquer um conferir, né? Esse processo foi definido em justiça, que, uma vez que um dos proprietários, porque seriam 5 ou 6, não vou lembrar exatamente, um deles não chegou a apresentar a sua justificativa de menos-valia, né, de possibilidade financeira para assumir a preservação daquele patrimônio, então o Estado é sempre corresponsável de todos os bens tombados pelo Estado. Assim como a prefeitura é corresponsável dos bens tombados pela prefeitura, e assim vai, municipalidades e o Estado federal. Então, o que acontece? Nesse momento, o juiz definiu que a fundação, sim, assumisse urgentemente o escoramento daquele espaço, justamente aquele espaço que eu coloquei as fotos no grupo do SEC, tá? Não fui me manifestar lá, porque são muitas informações, muito mais preciso aqui, né, e objetivo. Então, o que pode acontecer? Mesmo no espaço com aquele perfil externo que todos viram, pode sim, por motivos históricos, por motivos relevantes, por ser um patrimônio, o juiz definir que tem que ser escorado, e além disso, ele está solicitando um projeto de restauro, tá? Só que esse processo já não é urgente, o urgente era o escoramento. E isso, a fundação, ela não tem engenheiros, então necessariamente ele é passado a Secretaria de Infraestrutura. Mas estão as datas no SGPE para que todos acompanhem onde está, né? O caso do Ubra, a mesma coisa, eu lembro que algumas coisas eram questão de manutenção, então, creio eu que foi acionado isso, quem aciona a manutenção é também a Diretoria Administrativa Financeira. Aí também a gente evita que existam essas ideias que podem ocorrer, né? Que cabe a uma ou outra pessoa, pelo menos dentro da fundação do Estado. Na parte de patrimônio, o que se avalia é questão técnica ligada aos arquitetos, aos historiadores, e depois toda a parte de execução não é na diretoria de patrimônio. Ou é na CI, ou é na manutenção ligada à diretoria administrativo-financeira, né? Então, observem se a diretoria administrativo-financeira faz a sua parte, porque parece que pessoas que não estão tendo muita eficiência são mantidas, né? Mas, enfim, isso já não é um problema meu. Outra coisa é que, sim, nós como conselheiros, ou ainda enquanto cidadãos, podemos recorrer ao Ministério Público para cada caso desses que nos parece que está passado do limite, né? E deveríamos, nós, no tempo que eu fiquei, 1 ano e meio na diretoria de patrimônio, trabalhamos quase a diário com o Ministério Público, notificando N fatores, né? Às vezes de um patrimônio que é o proprietário que tem que fazer cargo, mas nós tínhamos que simplesmente também notificá-lo. Não é que a fundação fez algo, não deixou de fazer algo, mas às vezes era dar informações, mas já são notificações do Ministério Público. Então nós trabalhávamos quase a diário, e creio que continua o mesmo, porque a situação é muito precária, gente. Não é que eu estou falando aqui que há um probleminha aqui, o outro ali. Não, a situação é extremamente precária. Então, eu endosso e também peço que a mesa diretora solicite um relatório de tudo, de todas as casas, de todas as situações que são responsabilidades, primeiramente da diretoria de patrimônio, e isso vai ficar muito claro que lá tudo foi feito e que nas etapas seguintes, mas aquilo que então eu posso dizer que é responsabilidade direta da presidência da fundação, na pessoa de quem quer que seja, e mais ainda do Estado. Inclusive, gente, a maioria dos processos notificados na fundação, eles também são notificados ao Estado. E a Procuradoria-Geral do Estado precisa dar a sua resposta. Muitas vezes essas questões chegam lá e não na fundação, e daí sim vão ao jurídico da fundação, e que, por sua vez, notificavam a diretoria de patrimônio para dar as respostas técnicas. Mas a resposta final é sempre, a jurídica final, é sempre daquele que representa, na figura do presidente da fundação, como responsabilidade jurídica, é só de um presidente.
e se algum diretor não está sendo capaz de fazer o que tem que ser feito, cabe a esse presidente tomar as providências. Ele não vai responder juridicamente, é só o presidente que responde juridicamente, e quando o Estado está notificado, obviamente, o governo como um todo, né? Era isso. Obrigada. Obrigado, conselheira Leila. Temos aqui Adriano e Alzemir. Adriano, palavra sua. Eu vou ser bem rápido, bem objetivo. Eu estava escrito, mas ainda... acho que... Opa. Posso falar? Não, pode falar, Adriano. Não pode falar. E a minha coisinha saiu, a minha mãozinha. Não, vou ser bem rápido aqui, bem objetivo. Só para avisar que de 2013 a 2017 eu administrei o Teatro da Obro, e quem me conhece sabe muito bem que eu sou muito chato com manutenção, né? Então, a partir do momento que você tem um espaço e você não faz manutenção, não solicita, não pede, não acompanha, a situação fica delicada. Eu não sei como está essa situação da renovação do termo de comodato, mas eu acredito que tem algum tipo de contrapartida entre a fundação e o município para que esse termo seja renovado. E eu lembro que em 2013, quando eu cheguei no Teatro da Ubra, eu ganhei um livro da Vera Colasso sobre a história do Teatro da Ubra, e eu fui ler, e aí ali eu descobri que em 2013 já estava vencido o termo de comodato, que é por 10 anos, então 2023. Então, provavelmente deve ter sido agora entre outubro e novembro de 2023, mais ou menos. Agora, se foi renovado ou não, eu não tenho essa informação ainda precisa, oficial. Era isso. Obrigado. O Carlos havia levantado a mão, depois caiu, depois voltou. Eu vou passar a palavra para o Carlos, depois vou encerrar essa parte com o Alzemir, então. Tá bom, Carlos? Pode falar, Carlos. Ok, presidente, muito obrigado. Também quero ser rápido, porque acho que nossas falas, às vezes, são muito alongadas. Nós precisamos ter um poder de concisão maior para não tornar a reunião pesada ou cansativa, né? O Adriano abordou a questão do regime de comodato, que foi feito, e, sem dúvida nenhuma, terminou em 2023, e ficou um vácuo com quem está a criança, né? Ou seja, quem é o pai da criança agora? Voltou para o Estado? Ótimo. Então, vamos seguir isso aí. O que eu quero levantar, isso sim, é muito mais o papel que nós devemos exercer aqui, tá? Nesse conselho. De alguma maneira, eu acho que nós somos ouvidores, porque nós recebemos essas informações variadas e temos que dar encaminhamentos, né? Nós somos um grupo consultivo, ou seja, nós somos demandados para uma série de situações e temos que ter algumas respostas para elas. Se não temos, temos que nos instrumentar para poder fornecer. E, com tudo isso, o que eu quero dizer é que cabe a este conselho, sim, exercer o seu papel, essa cidadania fundamental de acompanhamento a todas essas situações ocorridas nesse Estado por conta do aspecto cultural. Nós somos os representantes para isso. Então, precisamos exercer isso aí. Então, vamos pegar agora isso mais firme, ou seja, vamos puxar essa responsabilidade mais acentuadamente para nós, no sentido de recebermos e darmos os encaminhamentos que são necessários. Depois, o que vai ser feito é outra questão, é outro ambiente, é outro ciclo, tá? Mas nós cumprimos a nossa parte. Muito obrigado, Carlos. Agora vamos finalizar esse pedaço, essa parte com o Alzemir, vamos fazer a proposta dessa questão dos teatros, né, Adriano? Alzemir, palavra sua. Eu retiro a minha fala, tá? Acho que já estou contemplado. Certo, Tá, então ficamos definidos da seguinte forma, talvez a proposta do conselheiro Adriano, primeiro, de visitar alguns teatros. Amanhã podemos fazer a visita lá em Joinville, de forma informal, até porque não é uma viagem do conselho, não é oficial, não tem carro oficial, não tem nada, tá? Mas eu peço para o Adriano articular junto com o pessoal de Joinville para fazer essa visita. Entre em contato com ele. Isso, a ideia é sair amanhã por volta das 9h30, por aí, até para almoçar lá. Presidente, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. À vontade. Não, é bem rapidinho. É que eu li um ofício que o Instituto Leão Azul não era do Avaí, era de Joinville, e onde ele falava que ia ser recebido um prêmio, uma homenagem, alguma coisa assim. Isso aí é do conselho ou é para o presidente? Né? Eu gostava de saber assim, se for do conselho, nós temos que ser parabenizados todos aqui. Se for específico para o presidente, cabe sim
uma nota na ata de cumprimentos ao presidente pela homenagem que vai receber amanhã em Joinville. Só que isso não pode passar em branco, né? E ali naquele documento, e nem na programação, não fala se vai receber, se não vai receber, sobre o quê, não diz nada, nem cita nem o nome do conselho, nem o nome do presidente, é só uma colocação, tá? Obrigada. Obrigado, professora Lélia. Eu acho que a Gisele pode esclarecer, se não me engano, não tem nada a ver com o conselho, né, Gisele? É só um convite para participar dessa premiação, né? A premiação que o conselho vai receber é uma homenagem da Univille, que acontece amanhã. O prêmio Amigo Leão é um convite para participar da programação. Não tem Mas não está sendo falado, Gisele, secretária, aqui não foi falado que o conselho vai receber uma homenagem. Foi sim, na abertura dos expedientes. Tá sim, bom, falamos hoje. Sabendo. Então, vamos Mas botar na ata o cumprimento ao conselho pela homenagem, porque isso é muito relevante. Já está sim. Isso. É uma homenagem relacionada à questão do patrimônio, inclusive convidada a Mariana para participar nessa reunião. A Univille se prontificou a pagar passagem e hotel. Aí a Mariana tem outros compromissos, não vai poder participar, mas eu vou com o carro pessoal amanhã. Temos aí 3 ou 4 lugares no meu carro para ir. O Adriano é uma das pessoas que vai. Obrigada pelo convite, mas eu também preciso agradecer, mas eu não poderia ir também. Muito obrigada. Temos ainda mais lugares, se o Carlos quiser ir, se o Alzemir disse que já não vai poder ir, né, Alzemir? Já manifestei, presidente, que vou. Pela manhã, tá? Bate e volta? Eu vou sair por volta das 9, a entrega do prêmio é à noite, mas eu vou sair, como eu vou com carro pessoal, eu vou aproveitar para visitar algum museu, visitar o teatro, se for o caso, a gente passa o dia lá, almoça, e depois das 8 da noite, quando é a entrega do prêmio... Vai no Instituto Cultural, tá tão lindo. Isso, vamos no... E aí já essas visitas que possivelmente vamos fazer amanhã, já podemos fazer em nome do Conselho também. Ok, eu irei. A gente, quando não está no início, perde as coisas, mas no início eu estava empurrando pneu na garagem. Isso aí, professora, borracheira. Tá bom. Pessoal, para finalizar essa pauta, Adriano, o que você sugere a respeito da questão dos teatros? Adriano, finalizando a pauta, passo para a Mariana já, Mariana e André. Eu acho que primeiro a gente fazer uma visita, né, para ver a real situação, e na sequência fazer um encaminhamento para o secretário de Cultura de cada município, o presidente da fundação de cada município. Certo. A questão, então, para fazer a visita, precisamos formalizar uma comissão para fazer essas visitas de forma formal. Amanhã vamos aproveitar uma carona para visitar o Teatro Joinville, mas depois cria-se uma comissão ao longo da semana para que na próxima reunião a gente possa já propor os teatros que essa comissão vai visitar, os objetivos dessa visita. Eu sei que há problema em São José e outros lugares específicos, né? Como nas comissões que já foram mais ou menos definidas anteriormente, eu peço que durante a semana, ao longo da semana, preparemos essa comissão para que na próxima semana tenhamos os nomes, na próxima reunião, os nomes dos membros da comissão que vai fazer as visitas nos teatros, né? E a proposta de quais teatros vão visitar e quais os objetivos dessas visitas. E daí a gente pode formalizar. Eu lembro que em 2016, 2017, eu e o professor Alélio e outros colegas visitamos o TAC, visitamos o teatro ali de São José, que estava caindo os pedaços, não tinha nem telhado, nada, e hoje a gente consegue ir lá em São José e ver o teatro como está, um pouco mais bonito, pelo menos, né? Diferente do que estava na época. Então, é importante esse tipo de visita para que a gente também acompanhe o andamento das obras, né? De tudo mais. Gostaria só de um esclarecimento, presidente. Sim, senhor. Não, porque às vezes tem que passar pela Câmara, às vezes não tem que passar pela Câmara, e essa questão envolve a Câmara de Artes Cênicas e a Câmara de Patrimônio. Então, eu fico nessa questão, como é que a gente encaminha isso em relação... Eu acho que a formalização da comissão pode ser proposta depois pela Câmara. Tá, só para finalizar, em nome do Henrique, o Henrique teve que sair, que ele estava em deslocamento, ele caiu, então, em nome do Henrique, eu chamo aqui uma convocação para a Câmara Temática de Artes Cênicas agora à tarde, então peço para que a Gisele, presidente Lewis Newton, encaminhe essa convocação, e a gente já vai formalizar o ofício, nomeando o Adriano pela Câmara de Artes Cênicas para essa vistoria. Aí, é claro que a Câmara de Patrimônio eu não estou, então daí não cabe a nós. Tá, é isso. Certo. Obrigado, Juliano. Esse é o ritual certo a se fazer, né? Feita a proposta, passa-se pela Câmara, a Câmara propõe a comissão para a próxima reunião, assim como as outras comissões podem ser propostas pela Câmara de Legislação e Norma. Tá? Seguindo aqui a ordem, Mariana, a palavra é sua, Mariana. Eu tinha colocado no chat, mas daí agora acho que vou falar aqui para deixar mais formal e redigido em ata, né? Eu não vou poder ir amanhã, mas eu deixo meu nome à disposição para fazer as próximas vistorias nos outros teatros, né? Até porque também sou do Conselho de Arquitetura. Ótimo. E tenho essa experiência com reforma, né? E projetos
Então, já fico com o meu nome à disposição, e daí, se a professora Lélia quiser também, pela Câmara de Patrimônio, a gente pode assumir nós duas, né, essas Muito importante. vistorias. Muito importante. Tá? Obrigado, Mariana. André, a palavra é sua, André. Não, também só relatar, como já foi falado aqui, sobre a questão da participação amanhã em Joinville, também vou estar lá, mas até, de repente, a programação do período da tarde, Luiz, eu vou estar lá representando com a Jéssica, né? Então, de repente, a programação, quando tiver do período da tarde, me passa, talvez eu vou tentar me fazer presente também. Perfeito, muito obrigado. Seria ótimo. Maravilha, André. E lembrando que ainda há lugares no carro. Se quiserem participar, tá ótimo. Tá bom, pessoal? Pessoal, 11 horas e 25 minutos. Eu vou ler aqui os itens da pauta que passam para a próxima reunião. Se alguém quiser adiantar algum tema desses para hoje, tá? E eu ainda tenho aqui a Carolina querendo palavra. É sobre teatro, Carolina? Posso passar para depois da leitura aqui? Pode ser? Ok. Temos aqui o Fórum dos Conselhos de Cultura de Santa Catarina, com a Sueli. Temos a Cruz de Souza Memorial e Vida, da conselheira Nedir. A situação do Teatro Ubro, incluindo reformas, etc. O ponto da situação do Teatro Ubro, como já falamos, vamos pedir presença de alguém da Diretoria de Patrimônio para tentar esclarecer. Na verdade, não é Diretoria de Patrimônio, é Diretoria de Arte e Cultura. O Teatro Ubro está vinculado à Arte e Cultura. Tá? Situação da compra dos livros do acervo da biblioteca, que faz anos que não se compra, né, Alzemir? E pedindo informação a respeito do Museu Nacional do Mar. E depois temos o grupo de trabalho de patrimônio, sobre o relatório de visita e a questão do salame, aliás, o grupo de patrimônio sobre a questão do salame colonial. Esses itens passam para a próxima reunião, todos de acordo, é isso? Perfeito. Vou passar a palavra aqui na ordem das chamadas para começar a trabalhar com as considerações finais e encerramento da reunião, tá bom, gente? Eu acho que fica mais leve a reunião assim, e a gente consegue tratar dos assuntos de forma mais tranquila, tá? Se for assunto urgente, a gente tem que tratar na reunião até que se esgote, mas esses assuntos, apesar de ser urgentes, pode ser tratado na semana que vem, a maioria deles, né? Palavra, então, com a Carolina. Conselheira, esteja à vontade. Obrigada, presidente. Colegas, vocês devem ter recebido no e-mail o expediente com o convite para participar da audiência pública do audiovisual na LESC. Vai ser no dia 4 de novembro, às 19 horas. Então, todos e todas convidados, seria maravilhoso que a maioria, que o conselho todo pudesse estar presente, né? Mas se alguns de vocês, se alguns de nós puderem estar presente, também vai fortalecer, e é importante, vai ser discutido principalmente, a pauta principal dessa audiência pública é o Prêmio Catarinense de Cinema, que, embora ele já seja uma política pública consolidada, a gente não tem um decreto que regulamente, a gente ainda tem uma fragilidade na lei do Prêmio Catarinense de Cinema, né? Então, entre outras coisas, assim, o objetivo principal dessa audiência pública é discutir o edital. Eu acho que isso também acaba que sempre a gente, né, pode aproveitar alguma coisa para os outros editais, afinal de contas, a gente, né, tem também o Anderly. Então, super importante, queria reforçar o convite para que todos que puderem participar da audiência pública, então, dia 4, segunda-feira, 19 horas, na LESC. Perfeito, já confirmei minha presença, parece que foi a Gisele que fez a confirmação da minha presença, é isso, né, Gisele? Eu ia pedir para confirmar o nome da Carolina também, que ela pediu agora, depois ela vai entrar, depois a gente troca a mensagem, só para confirmar também o nome dela, a participação lá. Bom, e se mais alguém quiser ir para confirmar, para a gente poder ter a representação maior ainda do Conselho, tá? Seguindo aqui nos pedidos de palavra, conselheira Sueli, a palavra é sua, Sueli. Bom, eu tenho duas informações, dois informes, né? Primeiro, da Câmara da Medalha Cruz de Souza, que os ofícios dos agraciados já seguiram, então a gente está aguardando agora a devolutiva deles, né, para preencher, né, a documentação necessária para o dia do evento. Estamos seguindo o cronograma à risca, então agradeço a Gisele, a colaboração da Gisele, que assim, um grande suporte para nós, né, então a gente não pode esquecer desse trabalho bem feito, né, que ela faz. Uma outra questão é que o Juliano veio da Argentina, né, participou lá de um evento bem importante,
e a companhia dele, né, que ele participa, foi agraciado com diversos prêmios. Então, eu quero pedir um pedido de aplauso, né, para que conste esse nosso pedido de aplauso a essa companhia. Era isso, Luiz. Obrigada, presidente. Muito obrigado, conselheira Sueli. Parabéns, Juliano, tá? Parabéns. Tá. Parabéns, Juliano. Bom esse reconhecimento. Beleza, Juliano. Parabéns, Juliano. Palavra, então, com a professora Lélia agora. Isso, não, é rápido também. É só para contar aos senhores que ontem à noite, mais ou menos 11 horas da noite, eu conversei com a conselheira Nedi, e foi uma conversa longa, sobre o tal do salame colonial, eu fiquei mais ou menos fiquei inteirada, realmente eu já sabia, tenho preocupações sobre esse assunto, vou discuti-los com a nossa coordenadora de patrimônio e vou também visitar a diretoria de patrimônio para inteirar-me realmente de tudo que está sendo ali solicitado, né? Que é o processo de reconhecimento como patrimônio imaterial do salame colonial italiano, exatamente isso ali, tá? E fica sempre a minha... Por que eu quero questionar mais? Porque eu quero saber... Eu sei fazer um salame, tá? Eu sei o salame da serra, né? O nosso lá, que a Sueli, eu acredito que conheça bem todo o processo. E escutando o que ela estava dizendo, estava encontrando semelhança. Então, como é que é feito em Nova Veneza? Como é que é feito em Nova Veneza, Pedras Grandes? Como é que é feito em cidades de origem alemã, ou mesmo as cidades ucranianas no norte do estado? Nós temos que ver isso, porque há um pedido específico para aquilo ali, mas temos que ver se ali pode ser estendido em várias regiões do estado, ou eles querem o inédito apenas para ele, aí será realmente inédito? Tá, não vou me entrar em discussão agora, eu só queria dizer qual é a minha posição e que eu vou atrás, de fato, para poder fazer um parecer de acordo com o que está sendo proposto. E a nossa coordenadora, a arquiteta Mariana, muito competente, já sabe dessa minha posição e que eu vou manter e vou dar uma resposta na próxima reunião. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lélia. Ficar para a próxima reunião, isso é muito bom. Alzemir. Presidente, fazer um convite aí para o dia 5 de novembro, às 19 horas, na Assembleia Legislativa, do lançamento do livro da professora, historiadora, Jeane de Souza, de Joinville, ela é servidora do Arquivo Histórico de Joinville, ex-conselheira na gestão passada aqui do Conselho Estadual de Cultura, também foi ex-conselheira do Conselho Nacional de Política Cultural, ou seja, uma pessoa que respira, vive, né, a história de Santa Catarina, o patrimônio, né, material e imaterial, que está lançando esse livro sobre a história do Ministério da Cultura no Brasil. Com certeza é uma obra inédita, uma obra que vai muito contribuir nacionalmente, não é só no âmbito de Santa Catarina, mas nacionalmente, da importância dos processos de construção e reconstrução do Ministério da Cultura, né? A sua importância na organização dos planos nacionais, dos planos setoriais, dos planos municipais, estaduais, né? A política pública, enfim, do setor. Acho que faço o convite para que os conselheiros possam prestigiar o lançamento dessa nossa colega e que lançou já em Joinville, no sábado passado, lá no Instituto Cultural Jones Machado. Então, é uma obra de referência e, com certeza, importante para nós todos. Obrigado. Muito obrigado, Alzemir. Só lembrando, essa autora, ela foi contemplada no prêmio do edital Elisabethiano em 2019, um prêmio de R$100 mil, ficou com R$27.500 retido, nunca foi recuperado do imposto, né? Imagina, R$100 mil, um prêmio de 27 mil retido por imposto. O projeto dela era para a digitalização do acervo de plantas de casas de estilo enxamel de Joinville, mesmo com R$27.500 a menos no projeto, ela conseguiu fazer a aquisição do scanner, conseguiu executar o projeto todo, tá? Inclusive o scanner permaneceu em Joinville, escaneando outros tipos de material, um scanner caro, um scanner quase R$50 mil, o scanner, se eu não me engano, e continuou fazendo esse tipo de trabalho. Então ela tem feito um trabalho bem interessante a nível cultural. Bom,
Continuando aqui na lista, o conselheiro Juliano. A palavra é sua, conselheiro. Bom, pessoal, não imaginava que eu ia falar tanto hoje, eu estou até sem voz, não sei se vocês perceberam, eu estou rouco, de tanto que eu gritei no Matrix. Tem que deixar relatado aqui que as crianças fizeram uma batalha kids lá, de trio de crianças, né? Foi espetacular, acho que eu nunca tinha visto uma batalha de hip hop tão potente, assim, de crianças, de humanos tão pequenos, né? Tinha alguns ali de menos de 10 anos de idade que fizeram, assim, umas apresentações inacreditáveis, sendo que é uma batalha, né? Então tem todo um enfrentamento, tem toda uma disputa ali, né? Uma competição, e uma competição internacional super saudável, super bem-humorada. Enfim, se vocês me permitirem, eu posso compartilhar alguns vídeos ali no grupo do SEC, para vocês terem essa visão, assim, do que aconteceu por lá. Mas eu queria antes falar um pouco... Primeiro eu queria saudar a Karen, pena que ela não ficou para o final da reunião, né? Ela ainda tem aula agora para dar, mas deixar registrado aqui, eu como um suplente também, que entrou no meio com o bonde andando, né? Queria deixar aqui a minha solidariedade, enfim, me colocar à disposição, porque eu sei como é que é quando a gente entra e fica meio perdido, não sabe como é que as coisas funcionam, no início eu não sabia nem como é que eu protocolava um ponto de pauta, né? Então, é tudo muito difícil, tudo meio complexo. Então, acho importante a gente saudar e também se colocar à disposição. E, aí, dito isso, queria primeiro trazer uma questão mais chata aqui de Garopaba. Semana passada, na ida, acho que já na ida para Floripa, quando fui para a votação da medalha, já começou a surgir uma questão sobre um bar que se chama Na Lata, que é um bar voltado, que tem uma pista de skate, não, um bowl de skate, que a gente chama, que é uma piscina, né? E que já passaram muitos atletas internacionais, até os atletas que competiram nas Olimpíadas já vieram aqui, e também é um bar de música de rock, principalmente, mas não só, que é um que promove, que tem um espaço cultural ali, disponível para muitas bandas, né, que nasceram, inclusive, no Na Lata. E agora, surpreendentemente, pós-eleição, surgiu uma fiscalização totalmente à revelia das normas, um monte de viatura, foram lá, reviraram todo o bar, fizeram uma fiscalização enorme, encaminhados pela fiscalização oficial da prefeitura, mas acontece que a fiscalização foi só nesse bar, em mais nenhum outro, não há denúncia, não há nenhuma coisa, mas tem uma discussão histórica sobre a questão do barulho. E o bar fez todas as reformas, já tentaram fazer tudo que é possível, só que agora veio de cima para baixo uma decisão de fiscalização, de ameaça de fechamento, que se o bar passar das 11 horas da noite, vão fechar o bar. E aí, enfim, está toda uma discussão aí, né? Tem uma hashtag voltada para o Eu Apoio Na Lata, e eu convido os conselheiros a tomar conhecimento sobre o que está acontecendo, e, inclusive, já passei para a nossa conselheira Chibia, né, da música, para que talvez a Câmara de Música possa discutir essa questão, ver se a gente tem como lançar uma moção de apoio, enfim, alguma coisa nesse sentido. E queria relatar, né, a minha ida para a Argentina, pessoal, assim, ó, tem vários dados aqui para vocês verem, foi uma viagem incrível, estou exausto ainda estou em descanso, não fui dar aula ontem, não tinha condição nenhuma, chegamos às 5 da manhã, depois de 66 horas de viagem, ida e volta de ônibus, né, 36 para ir, 30 para voltar, com uma delegação de 93 pessoas, mais 4 motoristas em 2 ônibus semileito e leito, né, em 2 andares, né, acima semileito, embaixo leito. Então, assim, foi uma viagem exaustiva, mas ao mesmo tempo muito prazerosa. Foram 12 prêmios de primeiro lugares, 2 prêmios de segundo lugares, 2 prêmios de terceiro lugares, aí de várias modalidades, não vou ler tudo aqui para vocês, para também não encher demais a minha fala, mas também tivemos 6 destaques coreográficos, e as coreografias Reza e Sororidade foram premiados como melhor coreografias das finais internacionais do Matrix, lá na Argentina. Então, assim, foram muitas conquistas, foram muito bonitos, trouxemos vários troféus, e troféus que fala? Agora eu me confundi, acho que é. E também queria dizer que a companhia Garopaba Atitude, né, porque os troféus foram da escola Atitude Centro de Dança, que tem um CNPJ, inclusive, diferente, que está ligado à Associação de Dança de Garopaba. E a companhia Atitude, enquanto companhia convidada, né, do evento, uma companhia, né, no caso, uma atração internacional para eles, né, fomos recebidos com regalias de celebridades,
fantástica a valorização do nosso trabalho, a forma como fomos recebidos, inclusive a alimentação que nos deram, né? Comida de chefe, comida de alto nível, acolhimento, atenção, enfim, um exemplo de organização. Nenhum minuto de atraso, Adriano, olha, assim, ó, se tu visse a capacidade deles de fazer, parecia um planeta Atlântida da dança, uma coisa inacreditável, um saguão gigantesco, tudo cronometrado, cada sessão começava no horário. Se a sessão acabasse antes, tinha intervalo, esperava até o horário do início da próxima, ou então, e não atrasava nenhuma. Isso, assim, ó, inacreditável. Quase 500 coreografias foram apresentadas no evento nos 2 dias, e foi uma coisa absurda. E a Companhia Atitude foi ovacionada, né? Apresentamos 2 coreografias nos 2 dias, foram redes sociais e resiliência, sobre o comando da Agna Miller e o Rogério Ribeiro, né, os 2 diretores da companhia e também da Escola Atitude. Então, enfim, queria deixar isso aí registrado, foi uma experiência enorme, uma representação tanto de Garopaba quanto do estado de Santa Catarina, quanto do Brasil, no campeonato internacional, e, enfim, voltamos com muito orgulho, com a mala cheia de troféus e medalhas. E é isso, tá, gente? Obrigado aí pela atenção, enfim, agradeço, e se a gente puder fazer uma moção, enfim, tal. Inclusive ontem à noite a Câmara de Vereadores votou uma moção de aplauso à Companhia Atitude. Então, enfim, se a gente puder fazer o mesmo aqui no SEC, principalmente agraciando o trabalho da Agna e do Rogério, eu acho que seria de muito bom grado. Obrigado, era isso. Obrigado, desculpa falar de... Parabéns. Muito obrigado, Juliano. Sara, a palavra é sua. Oi, conselheiras e conselheiros. Um informe rápido da Câmara Técnica de Artes Plásticas. A gente vai enviar um ofício à presidência da FCC, pedindo atualizações sobre 3 pontos do MASC, referentes ao MASC. O primeiro deles, como está o andamento do edital que o MASC ganhou do IBRAM, que até o que a gente soube da última vez que foi respondido é que o IBRAM não tinha depositado ainda verba, né? Mas, enfim, é um edital grande que compreende 5 grandes ações do MASC. O prazo de reabertura do MASC e quando que vai ser feita a reconstituição do Conselho Deliberativo do museu, e dessa vez a gente está pedindo para que o SEC tenha também uma cadeira nesse conselho, para que a gente possa estar perto. Então, só para o conselho ter ciência, a gente está enviando esse ofício via Câmara Temática hoje, diretamente para a presidência, como a presidente Maria Terezinha me indicou na última reunião presencial que eu estive com ela. Certo, muito obrigado, Sara. Agradeço. Palavra com a Neidi. Microfone, Neidi. Seu microfone está desligado, Neidi. Microfone, Neidi, por favor. Microfone desligado, Neidi. 2015, uma das organizadoras é a Giane. Esse livro também vale a pena ser lida. Eu fui uma das pessoas com quem ela conversou para fazer a parte dela. É sobre os conselhos de cultura. Tá? O nome é Democracia Participativa e Representativa, Novos Olhares. Foi quando nós trabalhávamos juntos no Conselho Nacional, no Colegiado Setorial de Patrimônio Material do Conselho Nacional de Cultura, tá? É um livro que também vale a pena. É LEW Editora. Muito obrigado, Neidi. E temos aqui ainda o Cristiano. A palavra é sua, Cristiano. Caiu, voltou, está aí de volta. Bom dia, bom dia. A internet hoje está oscilando bastante aqui. Estão me ouvindo? Sim? Bom, quero parabenizar os conselheiros Alzemi e Sueli pelas novas funções aí dentro desse colegiado. Parabenizar o Carlos Robin também pelo lançamento do seu mais novo livro também. Espero que tenha sido uma noite linda, assim como o seu livro, como a sua figura, e que merecido que tenha sido uma noite de celebração em torno do livro. Já lhe expliquei o motivo das minhas ausências, então deixo aqui o meu abraço. Dois informes também, em Navegantes, agora em novembro acontece o Festival Literário da cidade. Infelizmente ele choca com o mesmo, quer dizer, chocaria com a data do Festival Literário de Itajaí,
Só que esse festival que estava já na agenda do município, movimentando setorial, artistas, a comunidade de produtores da cidade, foi comunicado por um recado que não haveria o Festival Literário de Itajaí, né? Então, quero registrar aqui uma lástima, uma cidade rica, potente, belíssima, não por falta de artistas, de escritores, né? Todos os segmentos da arte, da cultura de Itajaí têm a mão cheia, e a gestão pública deixa esse lapso de um evento de formação, de aquecimento da economia e da cultura, não, né, deixa assim largado, e só não vai ficar as moscas porque a setorial de letras e literatura da cidade, juntamente com outros tantos artistas de outros segmentos, vão realizar um evento chamado Quase um Festival, que vai ser um evento na mesma data, organizado pela Força dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura, no qual nós vamos realizar projetos que nós temos em andamentos, ações de iniciativa pessoais, para que nesse mesmo período aconteça o Fórum Setorial de Letras da cidade, vai ser dia 1º, e aí vocês podem acompanhar pelo perfil da setorial aí a programação toda desse Quase Festival. Nós vamos dar oficina lá também, que vai acontecer na semana de 1 a 9 de novembro na cidade de Itajaí, para demonstrar a força da produção cultural, e mostrar também a responsabilidade e o desleixo da Fundação Cultural e da Gestão Pública de Itajaí por deixar esse festival à míngua, numa cidade com o PIB que tem, né, com porto, com a receita que tem, é uma vergonha. Tá? Então, mas se ligue aí nas programações, nas divulgações, que tal o Quase um Festival. Esse vai ser um evento bonito, principalmente pela força produtora desses atores e atrizes e da arte e da cultura dessa cidade, da Foz do Itajaí Sul. É isso, e um grande abraço. Por último, na sexta-feira a gente embarca para a Feira Miolos, em São Paulo. O Papel do Mato vai expor na Feira Miolos, né, o material tipográfico aí no sábado e domingo. Né? É isso. Muito obrigado, Cristiano. Por último, agora, conselheiro Carlos. Eu fazer aqui um merchanzinho, né? Aproveitando Jabá, a presença, né? O jabazinho. Aproveitando a presença aqui do Cristiano, que me deu o prazer de dar uma luxuosa colaboração com a Orelha do Livro, que tem um texto impecável. Já li isso aqui umas 10 vezes e me delicio cada vez que eu leio, Cristiano. Muito feliz, e eu fiquei até encabulado. Para os colegas que quiserem, que não puderam ir ao lançamento e quiserem ter o livro, tá? Me chama no particular, né, pelo grupo do Conselho, me chama no particular, eu forneço os dados e eu me remeto pelo correio, se for preciso. É um processo bem simplesinho de fazer, tá bom? Um abraço, obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos. Pessoal, vamos encerrar a reunião, mas antes de encerrar, uma informação muito importante, tá? Eu sei que hoje foi decidido aí mais 3 comissões de trabalho, como se já não tivesse suficiente, né? Eu tenho acompanhado os trabalhos do edital Elizabeth Anderle. Nós não temos recebido os relatórios que precisamos receber da comissão do Conselho, que faz parte do edital, né? São a COA do edital Elizabeth Anderle, metade, 50% é composta aqui por conselheiros dessa formação, conselheiros que alguns estão presentes aqui. A Gisele, que coordena alguns editais, está necessitando de mais colegas do Conselho para substituir conselheiros anteriores que já não querem trabalhar mais no edital. Então, temos demandas ainda no sentido de colocar membros do Conselho na comissão do MASC, membros do Conselho no PIC, no GEP, organização do PIC, e outras comissões também. É preciso a gente tomar muito cuidado com todas as tarefas que nós estamos assumindo aqui no Conselho, para que a gente não torne as tarefas vazias. Daqui a pouco escolhe alguém para fazer parte da comissão e essa pessoa nunca comparece, né? Ou escolhe alguém para fazer parte do PIC ou do MASC e daqui a pouco vira um colaborador fantasma, como está acontecendo com os editais Anderles anteriores, né? Que agora há uma intensificação de trabalho com a análise de prestação de contas, mas os membros do conselhos anteriores que assumiram essas funções não comparecem, não participam, não colaboram. A Gisele está tocando alguns editais basicamente sozinha. Eu sei o que é isso também, que eu já toquei edital sozinho. Apesar de termos aí conselheiros da formação anterior que se comprometeu em participar e ajudar, né? Eu digo isso porque hoje foram decididas 3 comissões, foi mencionada a intenção de colocar um conselheiro
no Conselho do MIS, né, na organização da comissão do MIS, e há pedidos para outros editais tenham também conselheiros, né? A gente precisa ter bastante consciência quando assume essas funções, né, para que a gente não tenha só o nome na função e não trabalhe, não atue nessa função, tá? Então, precisamos tomar muito cuidado na formação de comissão, precisamos tomar muito cuidado quando a gente pede que haja representante do conselho em determinadas funções, para que depois não aconteça, coisas que já aconteceram comigo, na época quando eu coordenava o edital Elizabeth André, na época do lançamento do edital, vinha um monte de gente, deputados e tudo, reclamar que o conselho não participava do edital. Mas a culpa não é minha, metade da comissão é membro do conselho. Mas o que eles faziam? Diziam, olha, mas como que vocês lançam o edital e o conselho vem saber o teor do edital só no último dia? Não. O conselho ajuda a criar o edital Elizabeth André, a criar a minuta do edital. As regras do edital é feita pelo conselho. 50% da comissão é conselho. Mas o que acontecia? Os conselheiros não participavam, e aqueles que participavam não repassavam para o conselho as decisões que tomavam, tá? Eu faço esse relato para que vocês tenham atenção e muito cuidado na hora de se oferecerem para participar das comissões. Muitas vezes é preferível que não haja membros do conselho do que tenha um membro do conselho e a gente não receba a informação e esse membro também não trabalha. Mas também tem a responsabilidade de que, se não há membros do conselho interessados em participar de uma comissão, que a gente depois não venha reclamar que não há membros do conselho na comissão, tá? Botando a culpa no outro, né, quando a culpa é nossa, tá bom? Então, tudo isso é importante que a gente tenha em mente, que a gente se conscientize disso na hora de assumir comissões ou pedir participação do conselho em comissões, tá bom? Se não vira quase conselheiro, né? Quase conselheiro, quase comissão, quase participação, tá? É importante ter isso em mente. E não é que eu queira que não haja representantes, eu queria que houvesse muitos representantes e atuantes, né, nessas comissões. Para isso, a gente precisa ganhar um trocadinho também, porque comissão a gente trabalha de graça, tá? A gente sabe disso, né? Agora temos o sem cópia, sem custo, estamos trabalhando na minuta, a professora Lélia e tudo, e vamos fazer as reuniões, trabalhar na elaboração da minuta, na regulamentação, sem receber nada, de graça, como a gente costuma fazer, né, em muitas coisas. E isso não é valorização do trabalho cultural, isso não é valorização da cultura, é desvalorização da cultura. Quando a gente traz pessoas experientes, que conhecem cultura, que sabem trabalhar cultura, que têm um conhecimento próprio e muitas vezes único, específico, para trabalhar de graça para a gente, que a gente precisa daquela informação. Isso, de forma alguma, é o contrário daquilo que a gente sempre exige aqui, que é a valorização do conhecimento cultural, do trabalho cultural, tá? Então, a gente precisa se comprometer, claro, com as comissões, que são gratuitas. Talvez agora, com o aumento do valor do Geton, talvez a gente se anime um pouco mais a trabalhar de graça algumas vezes a mais, né? E por isso é importante que a gente participe das reuniões. Em janeiro. Mas fala-se de retroativo e tudo mais, lembra-se que a gente já teria direito a aumento do Geton há mais de um ano, e só foi feito no meio do ano porque houve uma intervenção. As coisas não vêm automáticas, precisa reivindicar depois, tá? Então, é preciso ter consciência quando se oferece a partir de janeiro, tá? Participação em conselhos e em câmaras, tá? Em grupos de trabalho, tá bom? É esse alerta que eu queria chamar a atenção. Eu vi agora que tiveram mais 3 chamadas de atenção, pedidos de palavra, eu vou passar esse pedido de palavra para a gente encerrar a reunião. Temos aqui Alzemir, Adriano e Cristiano. Alzemir. Não, presidente, só um detalhe, também tem uma outra questão, tá? Concordo em gênero, número e grau com a sua fala. Me coloquei à disposição para análise de prestação de contas aí do edital, que já não sei se esse é 2022, 2023, já nem lembro mais. Só que tem que sair a portaria designativa. Sem a portaria designativa, eu não pego uma caneta. Tá? Então, isso é um problema institucional, não é daqui, né, do conselheiro. Então, é essa situação. Tá? Também tem isso também, né? Obrigado. Tá certo, muito obrigado. A valorização não passa só pelo pagamento, mas também pelo reconhecimento, né? Adriano? Presidente, só para avisar rapidinho que eu já fiz contato com o pessoal lá em Joinville, no centro de eventos, e o Gabriel vai aguardar nós a partir das 2h30 amanhã. Beleza, a entrega do prêmio lá é às 8 da noite, então temos a tarde toda, né? Vamos almoçar lá e depois passamos a tarde lá. Bom, Cristiano? Eu não queria deixar passar a batida, também fazer uma menção ao trabalho que a Sara realizou num projeto muito bonito, que a Rede Sesc da Biblioteca fez agora em outubro, da Biblioteca Inquieta,
em que a Tina Meres e mais uma equipe de curadores distribuiu no estado 26 artistas para fazer uma residência durante uma semana na biblioteca das unidades do SESC, fazendo entendimentos, desenvolvendo trabalhos, a partir do qual vai ser uma publicação. Então, é uma iniciativa de projeto inteligente que coloca artistas em contato com o público em geral, crianças, jovens, adultos, e colocando assim, em circulação essa potencialidade da criação das artes visuais. Então, Sara, parabéns aí pela participação, e que esses projetos aconteçam cada vez mais, porque é preciso esse contato com o público para a gente gerar público participativo em todas as áreas e cada vez ter uma qualidade melhor de público e, por consequência, de produção cultural e artística nesse estado. Então, queria deixar registrado isso. Da mesma forma, estendo ao Juliano, que é um trabalho também desse tipo, que leva nossas manifestações aí além fronteira. Parabéns, Sara. Parabéns, Sara, isso aí. Pessoal, encerramos a reunião, lembrando Parabéns, que temos Sara. reunião extraordinária na próxima semana, para continuidade das pautas. Rogo que todos venham já com a nomeação dos membros das comissões que foram solicitadas já na próxima reunião, e vamos tentar trazer já alguns técnicos da FCC para dar esclarecimento sobre aquelas pautas da próxima reunião também, tá bom? Muito obrigado a todos, a reunião foi boa. Boas-vindas a Karen, né? E a Karen, isso também. Eu já dei. Boas-vindas a ela. Isso. Acabei de incluir ela no grupo de WhatsApp, tá? Se quiserem Ótimo. acompanhar ela, tá lá no grupo do WhatsApp.